Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, onde nós vamos ler a partir do verso 1. Ao abrir a Bíblia, você tem em suas mãos o livro mais editado, mais publicado, mais impresso e mais distribuído de toda a história da humanidade. Em várias línguas, centenas de línguas, em várias versões, e certamente, quer você seja um cristão ou não, a Bíblia Sagrada, conforme nós entendemos, é um patrimônio da humanidade. Deus deu essa revelação do seu ser e da sua vontade a cada um de nós, cada uma das suas criaturas. O que às vezes a gente não sabe é que há um livro que fala sobre a Bíblia, que é o segundo livro mais lido, publicado da história, e que é um livro que conta de maneira alegórica, numa grande alegoria, com recursos muito vívidos, recursos simbólicos, a história da caminhada do cristão. Esse livro chamado O Peregrino, que foi escrito por um homem que nasceu em 1726, um pastor reformado batista chamado John Bunyan, ou Bunyan, como queiram, foi escrito enquanto ele estava em uma de suas prisões. Naquela época, a igreja anglicana não permitia que se pregasse o evangelho, a não ser que você fosse um pastor ordenado. Era um resquício ainda daquela hierarquia, e ainda hoje é um resquício daquela hierarquia católica romana que faz com que o povo seja separado do clero e ao clero seja dado direito, e particularmente aos ministros reformados, os ministros ordenados, aqueles que haverão de pregar a palavra e ministrar os sacramentos. Particularmente eu entendo que Deus sim chama alguns para isso, mas a pregação do evangelho está para todos, como dever e da missão que Deus nos deu. Daí porque, naquela época, o entendimento era o contrário, e John Bunyan foi preso, e por 12 anos ele permaneceu, em vários momentos diferentes, encarcerado, não porque matava, não porque roubava, não porque fazia qualquer coisa ruim, mas porque pregava o evangelho sem autorização. Imagine o sofrimento de um homem que tem um chamado e que, de repente, quer pregar o evangelho e lhe é proibido. Nesse sofrimento, ele escreve, então, uma grande alegoria chamada O Peregrino, cujo personagem principal, o protagonista, é um homem que tem por nome Christian, que é nada mais, nada menos do que cristão em inglês. É uma grande alegoria, eu sei que alguns de vocês já leram ou começaram a ler. E a história é a história de como esse homem chamado o cristão, que obviamente representa cada um de nós, sai do momento em que ele começa a sua jornada para a bem-aventurança celestial. E ali ele enfrenta inimigos, circunstâncias, personagens secundários daquela grande alegoria que tentam desanimá-lo, que tentam desviá-lo, que tentam abatê-lo. E ele passa pelo pântano do desânimo, por exemplo, onde a sua fé é drenada ali para as profundezas daquele charco. Em cada circunstância daquela existe uma lição, este é o significado da alegoria, cada elemento tem uma lição, e que mostra a caminhada cristã. O peregrino serve para nós como uma fonte de inspiração quando nós nos identificamos com aquelas circunstâncias em que cada um de nós passa, de estarmos sob tentação, sob o fogo cerrado do inimigo, sob o desânimo, tragados pela ingratidão, muitas vezes, embevecidos pela vaidade dessas coisas aqui do mundo. E aí, também como Cristian, nós passamos as lutas e dificuldades de chegar à bem-aventurança eterna, aquela glória eterna que o Senhor está prometendo na sua palavra, e que é garantida pela obra que Ele faz na cruz. Quando nós vamos ler esse texto de Romanos 8, nós vamos ver um momento da Escritura Sagrada em que Paulo já tinha investido 7 capítulos da sua mais longa epístola. A carta que Paulo escreve aos Romanos, escreve no sentido de saudar aqueles irmãos em Roma, que ele não conhecia ainda,
e saudando aqueles irmãos, dizer do desejo deles de, a partir dali, da chegada em Roma e de algum tempo de convivência com eles, ser enviado para a Espanha, nos limites do Império Romano da época. Embora tenha, então, um contexto missionário, porque é uma carta que deseja ter algum tipo de apoio missionário daquela igreja na capital do Império, Paulo, para dizer por que ele estava indo para a Espanha, acaba expondo o Evangelho, todas as principais doutrinas que nós chamamos de doutrinas da graça. Então, nos 7 primeiros capítulos, Paulo fala, por exemplo, da depravação total do ser humano, que seja religioso ou pagão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fala que, como consequência da depravação total, nenhum homem é bom, embora possa fazer coisas boas, e quando faz pela graça comum de Deus, e porque não é bom e não pode fazer coisas boas, também não pode salvar a si mesmo. Tem, então, uma inabilidade total, uma impotência de salvar a si mesmo. Pode fazer uma boa escolha em outras áreas, mas nunca fará uma boa escolha em relação a Deus, porque, por natureza, é inimigo de Deus. Diante disso, Paulo também estabelece que, porque esse homem é pecador e não pode salvar a si mesmo, Deus designou uma forma de salvá-lo, que foi por intermédio da salvação oferecida por Jesus Cristo. Aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, Jesus vem e faz cabalmente, morrendo pelo homem, por aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, para que eles pudessem ter a vida eterna. Falando disso, Paulo então diz que o problema está resolvido diante de Deus do ponto de vista legal. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e não há nenhuma condenação que possa nos alcançar mais. A questão é, ok, Deus já não nos condena mais, porém, como é que nós vamos viver se a nossa natureza humana, pecaminosa, ainda faz parte da nossa vivência diária e contínua? Como é ser livre da condenação do pecado e já não ter mais nada a dever para Deus, porque Cristo pagou tudo no Calvário, mas, ao mesmo tempo, moralmente, não ter a capacidade de agradar a Deus, de fazer o que é correto? Como é o dilema e o conflito de ter consciência do que deve ser feito, até ter um desejo pela nova natureza e o espírito que habita na pessoa, mas conflitar uma grande luta dentro do ser humano entre a carne e o espírito, de modo que aquilo que na minha mente espiritual eu desejo fazer, não é o que acontece no meu dia a dia, pelas minhas palavras, pensamentos e atitudes. Aquela alegoria que John Bunyan faz no seu livro é uma forma de retratar de maneira conotativa, simbólica, aquilo que Paulo expõe a partir do capítulo 6 de Romanos. E então ele, no capítulo 6 e no capítulo 7, fala sobre o conflito entre a carne e o espírito. E quando chega então no capítulo 8, ele faz um grande resumo daquilo que ele vai falar, ou daquilo que ele falou, digamos, e diante daquilo que ele falou, ele então estabelece como é que, pela graça de Deus, nós caminhamos nessa jornada que o peregrino, que somos eu e você, já começamos em Cristo Jesus. Eu não sei se esse assunto interessa a você, mas se você for um cristão verdadeiro e sincero diante de Deus, certamente, talvez, não nesse momento, talvez, mas certamente em algum momento da sua vida, você se viu conflitado com a sua própria performance, o seu próprio desempenho espiritual. Mas como é que eu continuo pecando desse mesmo jeito? Como é que eu continuo com essa mesma falha? Como é que eu não consigo superar exatamente isso? Como é que Deus é tão bom para comigo e eu quero ser tão bom para com Ele, mas eu não consigo? Como é que eu não consigo ver a evolução espiritual da minha vida e o progresso espiritual da minha vida? Por que o desânimo me abate tão facilmente? Por que eu caio tão facilmente em tentação?
Por que o inimigo ainda tem tanta força para me desviar dos caminhos do Senhor? Por que a minha carne é tão fraca ainda? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar lá? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Perguntas como essas e outras de outro tipo que você faz são respondidas em Romanos capítulo 8. E então eu lhe convido a ler comigo para vermos o que Deus fala sobre a santificação pela graça de Deus, que é o tema da mensagem de hoje. A santificação pela graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma, fragilizada pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a tendência da carne, dá para a morte, mas a tendência e o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, dizia Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele, Adão, que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós que somos santos. Sabemos, portanto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós oramos nesse momento pedindo a Tua graça que fale conosco, para que possamos compreender a Tua vontade e como vivermos a vida cristã, baseados exclusivamente na mesma graça que nos alcançou em Jesus Cristo. Ensina-nos abrindo o nosso entendimento, tirando de nós toda preconcepção, toda predisposição a resistir à Tua palavra. Conquista o nosso coração pelo toque amoroso e gracioso da Tua palavra, que nos constrange quando nos confronta e nos consola e conforta quando nos atrai para junto de Ti. Fala conosco, Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Certamente você, em algum momento, disse, mas por que ele vai ler o capítulo inteiro? Fica temeroso, né? Alguém que lê tantos versículos assim, quanto tempo demorará o seu sermão? Mas saiba de uma coisa, é impossível compreender o capítulo 8 sem você compreendê-lo por inteiro. Sem que você possa ter uma visão de começo, meio e fim, daquilo que Paulo está fechando em termos de argumento. Como eu falei, ele havia demonstrado a incapacidade do homem de chegar a Deus, e como a graça havia suprido essa incapacidade. Até aí os romanos haviam compreendido muito bem, e eu ouso afirmar, a maioria dos cristãos compreende muito bem. Certamente você ouviu ou já falou para alguém que Deus recebe você do jeito que você está, que não é porque você merece,
é porque Deus, na sua graça, lhe alcançou, lhe amou e lhe atraiu. Não é por causa de você, mas apesar de você que Deus lhe atraiu da descrença para a crença, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa compreensão possivelmente os romanos tinham, todos os cristãos na época tinham e ainda hoje tinham. Mas nós temos um exemplo na carta aos Gálatas, a primeira das igrejas que Paulo plantou, que facilmente você pode cair e resvalar dessa convicção, da convicção de que é a graça de Deus que atrai você para Ele. E logo depois da vida cristã, facilmente você meio que volta a uma cantiga antiga, de que você tem que se esforçar, de que você tem que fazer por onde, de que você tem que pagar um preço, de que você tem que agradar a Deus, de que você tem que garantir algo para que Deus continue abençoando você. Nós entendemos que uma vez Jesus entrando na sua vida, pela obra do Espírito Santo, manifestando a graça dele, você está justificado, já não há nenhuma condenação, você está livre da condenação do pecado. É uma questão legal, jurídica. Alguém pecou, mas outro pagou a pena por esse alguém, logo, se alguém pagou por mim, eu não devo nada a ninguém, a não ser gratidão àquele que pagou por mim. Até aí a maioria dos cristãos compreende bem, mas logo depois disso, como aconteceu com os Gálatas, parece-me que um outro evangelho, um evangelho misturado com uma certa dose de legalismo, de justiça própria, de desejo de performance e desempenho, toma lugar, porque nós começamos a enfrentar as lutas, e logo acontece no início da fé cristã, quando percebemos que o fato de termos sido justificados e livres da condenação não nos transforma assim, como num estalar de dedos. Pelo contrário, logo começamos a passar dificuldades e enfrentar situações que até então nos eram desconhecidas. E, obviamente, eram desconhecidas porque não havia nenhum contraste. Veja, ninguém sabe que está sujo até ser limpo e perceber como as roupas estavam sujas. Ninguém percebe que a roupa está manchada se não estiver debaixo de uma luz que possa detectar essa sujeira. Quando nós encontramos com Jesus, ou melhor dizendo, quando Ele nos encontra, fica nítido que em nós existe uma natureza pecaminosa que não é resolvida, tratada, transformada assim em estalar de dedos, porque a questão já é mais legal. A questão legal está resolvida, é uma questão moral. O ser humano continua sendo pecador, continua pecando por palavras, pensamentos, atitudes e omissões. E é justamente disso que se trata aquilo que nós chamamos na teologia cristã de santificação. Enquanto a condenação do pecado é tratada pela justificação, pela fé, eu confio em Cristo e a justiça que eu não tenho, mas Ele tem, me é imputada e já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, na santificação começa um processo de transformação espiritual, transformação dos meus valores, transformação do meu caráter, transformação das minhas escolhas, dos meus propósitos de vida, da maneira como eu uso a minha língua, da maneira como eu deixo os meus pensamentos se voltarem para o que é positivo ou negativo, para aquilo que é espiritual ou para aquilo que é carnal, como eu consagro o meu corpo para as coisas de Deus ou não, como eu consagro o meu dinheiro para as coisas de Deus ou não, como eu consagro os meus relacionamentos para as coisas de Deus ou não. Esse conflito se instala porque agora há um contraste que antes não havia, porque antes só havia carne e carne, só havia eu e eu. Agora esse eu é confrontado por Cristo, e essa carne é confrontada pelo Espírito que vem habitar em nós. Surge então um conflito. Eu começo a titubear, em alguns momentos eu acerto, em alguns momentos eu erro. Em alguns momentos eu faço o que agrada a Deus, o Espírito Santo se exulta dentro de mim e eu tenho satisfação e paz espiritual. Em outros momentos eu tenho tropeços na minha vida
caio em pecado, entristeço o Espírito de Deus, fico triste, achando que está tudo perdido e que já não tenho mais jeito. O Espírito de Deus me incomoda, obviamente, porque Ele é santo e o pecado não combina com Ele, e Ele então me convence daquilo e eu não tenho paz, falta-me a paz. Paulo sabia disso, e aí ele começa a dizer algo para nós, que pode nos ajudar a ter um foco diferente, queridos irmãos, daquilo que normalmente nós somos tendentes a ser levados. Aquilo que Paulo chama de inclinação, ou pendor, ou tendência. O pendor, a tendência, a inclinação nossa, sempre será para a carne. E mesmo quando nós queremos combater a carne por uma consciência espiritual que o Espírito de Deus nos dá, nós acabamos usando de instrumentos da carne. Entra a força de vontade, o esforço próprio, a diligência, o legalismo, a observância restrita, a religiosidade e tantos outros meios que a mente humana consegue criar para que ela possa ter o controle de volta. Haja vista que o pecado tirou das mãos dela aquele controle que supostamente estava nas mãos dela, mas que sempre esteve no controle de Deus. E então ela tenta puxar o manche, chamar para si a direção da vida e dizer assim: sou eu que vou fazendo isso, conquistar a graça de Deus, sou eu que pagando esse preço vou conquistar o favor de Deus, sou eu que me esforçando fazer isso mais e mais, vou evitar pecar sobre isso e nisso mais e mais, e assim por diante. Essa luta é a luta de todo cristão, e deixa eu lhe dizer, de todo cristão que realmente é cristão. Se você tem essa luta, se você não está acostumado, não está acomodado a viver uma vida dupla, em que você consegue pecar à vontade, sem nenhum tipo de dor de consciência, sem imaginar que Deus não está feliz com você naquele momento, e ao mesmo tempo manter uma vida supostamente religiosa, fazendo tudo aquilo que se espera de um cristão, a grande dúvida é se você realmente é cristão. Então, estar conflitado é um bom sinal. Sentir que você não pode agradar a Deus e agradar ao mundo, agradar a si mesmo e agradar a Deus, é um bom sinal. Se você tem o Espírito de Deus, foi o que Paulo falou, esse Espírito de Deus vai sempre lhe incomodar. E cuidado, porque à medida em que você começa a ser incomodado por Ele, se você lhe der verdadeira atenção, Ele vai lhe incomodar cada vez mais, porque a sua sensibilidade espiritual estará sendo aguçada por uma vivência com Deus. Mas se você for desprezando, mais ou menos como aquela dorzinha de cabeça que a gente não cuida, mais ou menos com aquela infecçãozinha que a gente não cuida, mais ou menos com aquela manchazinha na pele que a gente não cuida, de repente, aquilo pode se transformar num câncer espiritual, numa insensibilidade espiritual, num AVC espiritual que derruba a sua vida por inteiro. Mas o que fazer se quanto mais eu me esforço, fica mais claro que eu estou dependendo menos da graça de Deus? Porque ou sou eu que faço, ou é Deus que faz apesar de mim. Se a minha tendência é eu faço, então cada vez mais Deus fará menos em mim, porque eu estarei sendo autossuficiente, mesmo que por uma motivação aparentemente positiva e com um propósito bom, e mesmo que seja com muito esforço e com muita boa vontade. O que devo eu fazer? Paulo responde. A primeira coisa que Paulo diz é que nós precisamos olhar mais para o que Cristo fez do que para o que nós precisamos ou deveríamos fazer. É uma mudança de foco. Lembra na hora da salvação? O que é que foi apresentado para você? Foi apresentado para você aquilo que você tentou fazer a vida toda e não conseguiu salvar-se. E como você é pecador. Ali você produziu, ou foi produzido pelo Espírito de Deus no seu coração, um senso de pecado, uma consciência de pecado, e uma tendência gerada por Deus a você não querer mais aquilo que a gente chama de arrependimento. Eu tomo consciência e digo assim, mas eu não quero isso. Só que essa parte da ação do Evangelho, da graça de Deus,
abate a sua pretensão de salvar a si mesmo, mas deixa você na seguinte situação: ok, antes eu tinha uma pequena esperança que eu poderia me salvar, mas agora pior ainda, porque eu sei que eu estou perdido e não tem nenhuma esperança para mim. É nessa hora que a segunda parte do Evangelho, que é a irmã gêmea da primeira, e que a gente chama de, por um lado, arrependimento, por outro lado, fé, confiança, é apresentado para você, nos seguintes termos: aquilo que você não pode, ele pôde. Aquilo que você tenta fazer e não consegue, ele fez completamente. Confie nele, porque quando você confiar nele, aquilo que você não tem lhe será dado. A justiça que você não consegue conquistar, já foi conquistada. A paz com Deus que você não consegue comprar, já foi comprada. Usufrua, confie, aproveite, creia, ele é seu. E então você, naquele momento, pela ação do Espírito de Deus que concede fé e confiança ao seu coração, você olha para Deus, o Espírito de Deus gera no misterioso mundo espiritual que nós não conseguimos compreender um coração novo e uma capacidade de absorver essa fé, e você então passa a crer e confiar em Deus. Deixe-me dizer, a maneira de Deus agir depois que você é salvo não é diferente da maneira de Deus agir para você ser salvo. Não é sobre o que você pode fazer ou deve fazer para ser santo. É sobre o que Ele fez já por você. E todo esse capítulo 8, embora seja um capítulo que tenta responder como viver a vida cristã, ele tira o foco daquilo que você poderia ser exigido a fazer, para lembrar do que Cristo fez por você no Calvário. Por isso que ele começa assim: agora, pois, saiba de uma coisa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, capítulo 1, 8, verso 1. Primeira coisa, se você não fizer, seja o que for, esqueça, não tem problema, porque a sua salvação não está garantida pelo que você faz, mas está garantida pelo que Ele fez. Essa é uma das razões porque algumas pessoas não compreendem certeza de salvação. Certeza de salvação não é um sentimento. Certeza de salvação não é uma percepção. Certeza de salvação não é uma construção que você, em algum momento, se parar pela metade, perde tudo. Certeza de salvação não está garantida pela sua fé em Jesus Cristo. Está garantida pela obra dele no Calvário. Não há nenhuma condenação, foi pago, não precisa pagar mais, já foi fechado o processo, transitado e julgado, acabou-se, não há nenhuma condenação mais para você, resolvido está. Portanto, se você demora mais ou menos, se você cai aqui ou cai acolá, isso não invalida o que Cristo fez no Calvário. Porque não se trata mais de julgar o que já foi julgado, condenar quem já tinha sido condenado e justificar quem já tinha sido justificado. Isso já foi feito, acabou. A segurança que nós temos de que o Deus que começou boa obra há de completar até o dia da sua volta, é o fato de que Ele começou a boa obra e essa boa obra ninguém pode tirar das mãos dele. Você não é ou não precisa continuar sendo salvo se você pagar as suas prestações todo mês. Porque Deus não abriu um carnê nem um crediário para você. Ele foi lá e quitou a sua dívida. E mais, deixa eu dizer uma coisa. Existe não apenas uma justiça que a gente chama de justiça negativa, porque você já não tem mais dívida, mas existe uma justiça positiva. Ele creditou na sua conta o crédito que você precisa para viver por toda a eternidade. Você entende agora por que esse capítulo termina dizendo o seguinte: porque o amor de Deus impede completamente que qualquer coisa me separe dele. Já foi feito. Eu só tenho coragem de caminhar mesmo depois de cair, de ser levantado por Deus e não perder a esperança,
de não me desesperar no lamaçal da angústia, quando eu olho em mim as minhas próprias lutas, porque eu sei que a minha perseverança é fruto da preservação de Deus. Deus me preserva, porque o que Ele fez, consumado está, acabou, não há nenhuma dívida. É óbvio que alguém certamente perguntaria, então posso viver desse jeito que eu quiser, porque já está garantido? Claro que não. E Paulo responde, não aqui, mas nos capítulos anteriores. Ele diz assim, como é que você pode viver para agradar alguma coisa para a qual você já morreu? É claro que não. Se alguém diz ser cristão e vive de uma maneira distinta do cristianismo, da fé cristã, é a maior prova de que cristão ele não é. Porque se fosse, ele só teria prazer nas coisas de Deus. E embora tivesse momentos de luta e de dificuldade, a carne, o pecado, o mundo, o diabo não são mais aquilo que o atrai. Mas uma vez alcançado por Cristo, eu começo a caminhar porque eu nasci de novo. Veja, é muito simples entender isso. Se você parar e fizer uma analogia, o fato de um bebê, quando está engatinhando, cair antes de aprender a caminhar, não faz com que a existência dele deixe de existir. Ele não volta retroativamente e diz, pronto, acabou, falhou agora, não tem mais jeito para você. Imagine se acontecesse assim com a gente. Não é porque alguém, e aí eu poderia usar várias ilustrações, não é porque alguém é reprovado no 6º ano, que a pessoa volta para a alfabetização. Existe uma coisa que é feita por Deus de uma vez por todas, e existe uma coisa que Deus faz no contínuo. O que Deus fez de uma vez por todas não é anulado pelo que Deus faz no contínuo. O que Deus fez de uma vez por outra foi, não há mais nenhuma condenação para você. Reflita nisso. Se console e conforte nisso. Se agarre nisso. Porque é isso que vai lhe dar sustância, segurança, força e garantia para continuar caminhando. Porque se você olhar para a caminhada, assim como o peregrino tinha suas lutas, você vai ter as suas. E aí você vai depender só de você. E terrível coisa é depender de você para ser salvo, mas terrível coisa também é depender de você para continuar sendo salvo. Para ser transformado por Deus, porque já ficou muito claro para mim e para você, que nós não conseguimos por nós mesmos. A Bíblia, inclusive, diz isso, olha, lembra no texto, ele diz assim, olha, a grande diferença é que quem antes vivia na carne, tinha um pendor, uma inclinação para a carne. Mas vocês que agora são filhos de Deus e vivem do Espírito, vocês se inclinam, vocês têm prazer para as coisas do Espírito. Não quer dizer que as tentações não existam, e não tem a ver, e não quer dizer que algumas vezes as tentações não nos atraiam. O que nós não temos mais é prazer em pecar, e se alguém tem prazer em pecar, não prazer no pecado, mas prazer em pecar, esse tal não é dele. É óbvio que se o pecado não nos desse determinados prazeres, ele não teria o poder de nos atrair, nos seduzir, nos encantar e nos tentar. O que nós não temos, quando temos o Espírito de Deus, quando somos levados do império das trevas para o reino do seu Filho, é mais prazer no pecar. O pecado e o prazer que ele não nos dá não nos satisfaz tanto quanto o prazer e a alegria de viver de modo digno do Senhor que morreu por mim e por você. E é isso que distingue um do outro. Ao olhar para trás e ver o que Cristo fez, você é lembrado de algumas coisas. Primeiro, não há nenhuma condenação. No verso 12, você já é, por conta disso, completamente livre de alguma dívida. Veja o que é que o verso diz, o verso 12. Agora, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se fôssemos constrangidos, impulsionados, obrigados a viver segundo a carne. Não temos mais esse constrangimento. Podemos dizer não. Podemos dizer não, não quero.
Podemos dizer, pela força da graça de Deus, como vamos chegar daqui a pouco nela, a dizer não, mas começa quando eu me lembro que esse poder de dizer não é decorrente do poder do Cristo que disse sim para mim. Ele disse sim para mim. E quando ele disse sim para mim, ele mudou a minha vida. E porque ele mudou a minha vida, eu posso dizer não ao pecado e sim de volta para ele. Quando eu vivo sem Cristo na minha vida, eu não posso não pecar, porque eu sou escravo do pecado. Eu posso até dizer assim, tem uns pecados que eu prefiro e uns pecados que eu não prefiro. Eu posso até colocar uma coleirinha no pecado e chamar ele de totó. É o meu pecado preferido. Mas eu não posso dizer, não, eu não vou pecar, porque eu sou escravo do pecado, eu estou morto em meus pecados e delitos, mas uma vez livres, eu posso dizer não ao pecado. E é por isso que o Evangelho nos ensina a viver uma nova vida, e uma nova vida é dizer não ao pecado. Por quê? Pelo que ele fez no Calvário. Se eu esqueço isso, irmãos, eu esqueço meu ponto de partida. E se eu esqueço meu ponto de partida, eu não tenho força para caminhar. Eu não tenho força para caminhar. Eu costumo fazer um aconselhamento com algumas pessoas quando elas estão fracas, desanimadas na fé, passando lutas. E é curioso porque aquela acusação de que a igreja aliena as pessoas da realidade é completamente falsa quando se trata do verdadeiro evangelho. Porque normalmente o que eu faço é o seguinte: vamos fazer uma volta para o passado, queridos? Vamos fazer uma volta para antes de Cristo? Você lembra como era a sua vida? Você lembra? Você está com dificuldades hoje? Mas você lembra como era antes? Você lembra como é que era a luta? Você lembra como é que era a escravidão? Você lembra como é que era o Egito? Hoje, na caminhada, você pensa que as coisas boas ficaram para trás. Boa era quando eu não conhecia Cristo. Mas você lembra? Você lembra que depois de cada farra tinha uma ressaca? Que depois de cada adultério você tinha uma ressaca moral? Você lembra de que cada vez que você dizia nunca mais, você se olhava no espelho e via um hipócrita? Você lembra dessas coisas? Porque se você lembrar dessas coisas, você vai conseguir entender e valorizar quem é o Evangelho para você, ou o que é o Evangelho para você. E aí você vai lembrar que, apesar de ter vivido tudo isso, não há nenhuma condenação mais para você. Você até merecia ser condenado, mas você não foi, porque o pecado já foi pago. Olhe para trás, para ter força para caminhar para frente. Nenhuma condenação há. Não há nenhuma dívida quanto à carne naquilo que você eventualmente pensa que deve. No segundo momento, Paulo, nesse texto, nos dá uma segunda razão para caminhar com ele e caminhar na vida cristã. Caminhar com Deus e caminhar na vida cristã. E não é apenas aquilo que Cristo fez no passado, mas também é aquilo que Cristo continua fazendo no presente. E aí ele passa do tempo verbal no passado para o tempo verbal no presente. Veja, algumas coisas ele diz. Primeiro, no presente, diferentemente do passado, você não está sozinho, porque veio habitar em você o Espírito Santo de Deus. E isso fez de você um filho de Deus, por um lado, uma nova criatura, por um lado, e templo do Espírito Santo, por outro, de modo que em você habita o Espírito de Deus, que guia você, veja o verso 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então tem alguém que pega você pela mão, espiritualmente falando, e caminha com você. Você tem então um guia, você tem também um intercessor, que quando está à direita do Pai, intercede por você,
quando você não sabe sequer falar de você a Deus, quando você não tem nem as palavras de como pedir, Deus, pelo seu Espírito, intercede com você e testifica no seu coração que você é dele. Você deixou de ser alguém que não pertencia a Deus para ser alguém que pertence a Deus. E o selo, a garantia de que isso acontece é que o Espírito de Deus habita em você. Este Espírito de Deus guia você, capacita você a dizer não ao pecado. Quando eu quero dizer não ao pecado, baseado na minha força de vontade, eu estou dando as costas à força do Espírito de Deus em mim, porque eu estou garantindo ou desejando garantir que sou eu que estou no controle e sou eu que vou fazer que isso aconteça, quando na verdade já está provado que por você mesmo você não consegue, mas o Espírito de Deus em você, lhe capacitando, lhe guiando, lhe dando inclinações espirituais, sim, lhe capacita a dizer não ao pecado. Caminhar com Deus é caminhar na dependência do Espírito. E aqui, queridos, deixe-me desmistificar algumas coisas. Não é cheio do Espírito alguém que eventualmente tem uma aparência exterior cheia do Espírito. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, no sentido de que, claro, quando alguém é templo do Espírito Santo, ela cuida daquilo que fala, da maneira como se veste, da maneira como se comporta. É natural que, da mesma maneira como a seiva de uma árvore mostra-se vicejante, verdadeira, frutífera, saudável, pelas flores e os frutos que dá, assim também um homem espiritual se mostra espiritual pelo fruto do Espírito que habita nele, que é possível de ser visto. Mas preste bem atenção, viver no Espírito é um ato, um contínuo, uma vivência de convivência com o Espírito, pela sua palavra que está escrita, pelos momentos de oração que você passa a cultivar com Ele, pelos momentos de santificação e de preferência por estar com Ele. A gente não entende, por exemplo, jejum como uma barganha com Deus, a gente entende jejum como o tempo que eu iria comer e alimentar o meu corpo, o que é natural, correto, ninguém aqui está proibindo que a pessoa se alimente. Eu vou, no entanto, abrir mão para estar na presença de Deus, porque se eu apenas deixar de comer e não tiver momento de comunhão com Deus, eu vou estar fazendo regime, eu não vou estar fazendo jejum. Jejum é quando eu abro mão de algo para ter mais tempo com Deus. É claro que quando eu leio a palavra, eu estou abrindo mão de perder tempo em tantas outras coisas. Eu estou, então, alimentando o meu espírito, convivendo com o meu espírito. O Espírito de Deus no meu coração estará sendo, em convivência comigo, glorificado e me fortalecendo para dizer não no momento em que eu precisar dizer não. A gente não se fortalece espiritualmente com uma refeição rápida de última hora na véspera de uma grande tentação, irmãos. A gente se fortalece espiritualmente na medida em que a gente vai, no dia a dia, nutrindo o nosso espírito espiritualmente falando, com a palavra e os meios de graça, de modo que quando o corpo espiritual precisar responder a uma tentação, nós estejamos prontos a dizer não ao pecado. Nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus enquanto a tentação está ali, batendo na porta, e aí Deus, o que é que eu faço, Não! Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus quando aparentemente tudo está tranquilo e o inimigo ainda está ao derredor procurando quem possa tragar. E aí, quando ele se aproxima, eu consigo detectá-lo, discernir espiritualmente que é o inimigo e repreendê-lo. Isso é conviver com Deus. Isso se faz no dia a dia, não precisa ser pastor, não precisa ser mais consagrado ou menos consagrado a esse ministério, a esse tipo. Não, querido, é simplesmente a vida cristã normal. Aquilo que eu tenho que conviver todos os dias com isso, a ponto de me fortalecer espiritualmente. Veja, então, o foco não é que eu vou fazer, não. O foco é que eu vou conviver com esse Espírito de Deus e Ele vai fazer em mim, por mim e através de mim, e muitas vezes apesar de mim. Este é o foco. Paulo diz isso claramente.
quando ele mostra a ação do Espírito Santo, ele testifica no verso 16, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele intercede em momentos de fraqueza, verso 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele sonda as nossas motivações, e sonda para saber qual é a mente, a vontade do Espírito, para que a vontade de Deus se estabeleça em nós. Aquilo que Deus está fazendo é continuidade daquilo que Ele fez. O que Ele fez me garante livramento da condenação. O que Ele está fazendo me garante livramento do poder do pecado. À medida em que eu me consagro a Deus, o pecado tem menos poder sobre mim. E se o pecado tem cada dia mais poder sobre você, não é necessariamente porque você está se esforçando pouco ou muito. É porque você está convivendo pouco do ponto de vista espiritual com o Deus que você resolveu entregar a sua vida. Há tempo para tudo, não há tempo para Ele. Há prioridades para tudo, mas não há prioridade para Ele. E quando Ele não é prioridade, aí sim é preocupante, porque Ele foi bom o suficiente para dar prioridade a você quando deu as costas a Jesus para ficar de frente para você como alguém que precisava da graça dEle, e na hora em que você é convidado a caminhar com Ele, Ele é o último que caminha com você. Nesse ponto é que nós não compreendemos perfeitamente a vontade de Deus. Mas preste bem atenção, e finalmente, não apenas por aquilo que Deus fez, não apenas por aquilo que Ele está fazendo, mas por aquilo que Ele garante, promete e garante que vai fazer, é que eu posso caminhar espiritualmente com Ele. Veja que isso aí começa a ser dito quando, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo faz um lembrete de que as lutas e o sofrimento dos versos anteriores, que ele acabara de descrever, não haveriam de sobrepujar a glória de Cristo no momento presente. E ele diz por quê? Porque nós sabemos, nós temos uma convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eles são chamados segundo o seu propósito. E aqui a palavra-chave é propósito. Deus tem um propósito em nossa vida. E quando eu falo propósito, por favor, não entenda de uma maneira muito individual. Eu sei que Deus tem alguns propósitos diferenciados, individualizados para cada um de nós. Mas eu estou falando de um propósito maior. Sabe qual é o propósito maior? Paulo, em outras partes do Evangelho, ele nos ensina isso, mas ele cita aqui, ele diz assim, olha, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele faz uma progressão, ele diz, olha, esse chamado segundo o seu propósito, ele conheceu antes mesmo de ser conhecido por eles, porque esses ele de antemão conheceu, por isso ele escolheu para, veja o propósito, para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Deus lhe chamou para, no final do processo, você ser semelhante a Jesus Cristo. Não apenas como filho dele, mas como irmão dele, no sentido dele ser o primogênito, aquele que é o protótipo da perfeição, a imagem do Deus invisível que se fez carne. E você vai ser semelhante a ele. Igual não, porque ele é Deus, semelhante a ele. Em quê? No caráter, na transformação, na natureza daquilo que ele é. Deus está lhe transformando em um Cristo, no sentido não salvífico, no sentido dele ser semelhante a você no caráter, você ser semelhante a ele no caráter de Cristo. Paulo, em outro momento, ele diz, olha, para mim, quando eu estou trabalhando com as minhas ovelhas nas minhas igrejas, que eu plantei, estou pregando, doutrinando, ensinando, é como se fosse uma mulher grávida. Paulo usa essa ilustração, eu sinto dores de parto, é como se eu estivesse preparando um ser semelhante a mim, que um dia vai nascer de mim, esse ser semelhante a mim.
são minhas ovelhas em Cristo. Paulo está dizendo que Cristo está fazendo isso em mim, e este é o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Queridos, se Deus, na sua vocação e nos seus propósitos, não pode ser frustrado, então tenha uma certeza, não apenas pelo que Ele fez, não apenas pelo que Ele está fazendo, mas pelo propósito que Ele determinou que você chegaria lá, a obra de Deus em você não vai parar. Ele então garante que você, ao final, esse sujeito que você é, essa mulher que você é, com as suas lutas e dificuldades, na medida em que o Espírito estiver agindo na sua vida, ao longo da sua existência, no final dela, você será semelhante a Cristo. E é por isso que ele diz assim, olha, aos que predestinou, ele chamou. Aos que chamou, ele justificou, fez no passado. Aos que justificou, ele aponta para o futuro. Eles também glorificará. Na verdade, ele diz, ele glorificou, porque da perspectiva de Deus já aconteceu. Está acontecendo na sua vida agora, mas na perspectiva de Deus já aconteceu. Porque lembra, Deus não é preso no tempo nem no espaço. E aí, Paulo diz, diante disso, do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, diante do fato de que ele já lhe livrou da condenação do pecado, diante do fato de que ele está livrando do poder do pecado, e diante do fato de que ele vai lhe livrar da presença do pecado, diante do fato de que ele justificou você, que ele está santificando você, e que ele vai glorificar a Deus na sua vida, que diremos, pois, à vista dessas coisas? É o que ele pergunta no verso 31. No verso 31 ele diz, que diremos nós diante de tudo isso? Diremos somente uma coisa, querido, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem eu mesmo. E aí ele diz, olha, se ele fez o máximo, ele não poupou o seu próprio filho, antes a todos nós, ou por todos nós o entregou, ele não nos dará hoje, graciosamente, com ele todas as coisas? Quem mais vai intentar acusação contra eles? Ninguém. Quem que vai mais trabalhar contra ele? Ninguém. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo que está à direita de Deus, e por isso não será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Nós somos já, mais do que tudo, vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso não é uma visão triunfalista da vida cristã, irmãos. Como eu falei no início, o peregrino chegou na glória celeste. Se você conhece o livro, você sabe que ele chegou lá. Mas ele teve que passar por tudo isso. Mas ele tinha um propósito, e Deus tinha um propósito muito maior na vida dele. Em alguns momentos ele foi lembrado do que ele era, ou de quem ele era. Em alguns momentos ele precisou da assistência do Espírito Santo nas lutas que ele passou, até que chegou na glória celeste. Hoje à tarde, recebi uma mensagem de um colega meu, de muitos anos de ministério, que um tempo atrás foi diagnosticado com uma enfermidade muito grave, e ele trabalhou com jovens universitários muitos anos, e ele sempre foi um cara assim, que se dedicou demais à obra de Deus e se cuidou muito pouco. E aí, enquanto ele estava fazendo um exame de rotina, ele descobriu que estava com um câncer de intestino. E ele fez todo o procedimento que tinha que ser feito, e pela graça de Deus aquilo houve uma remissão, e ele então resolveu mudar o seu estilo de vida. E ele começou a fazer corridas de curta duração, de média duração, e há alguns anos ele conseguiu iniciar maratonas. Não sei se você sabe, hoje foi o dia da maratona do Rio de Janeiro. E ele estava lá participando. Ele mandou uma mensagem no final. Quando ele terminou a maratona, ele disse assim, o difícil, Robson, não é caminhar. O difícil não é começar. O difícil não é sequer terminar. O difícil é no meio, quando nós não podemos desistir de ter começado e não temos certeza se vamos conseguir chegar até lá. Ali no meio, muito mais do que físico, nós precisamos de uma convicção
de que aquilo tudo vai valer a pena. Eu estava meditando nessa mensagem para compartilhar com vocês. Isso veio encaixar de maneira tão clara, irmãos. O difícil não foi começar, porque quem começou em você foi Cristo. Você recebeu aquilo que Ele fez. O difícil não é você terminar, porque, como diz a palavra de Deus, o Deus que começou boa obra haverá de completar. E deixa-me dizer, não vai depender de você, embora você vai ser beneficiado e vai descobrir quando, no final de tudo, ficar claro que foi Deus que fez. Mas agora que a gente está no meio da caminhada, acontece um fenômeno em nós. Nós olhamos para a nossa antiga vida sem Cristo e dizemos, aquilo eu não quero mais. Eventualmente, a tentação me faz ter saudade de algumas daquelas coisas. Quando eu paro para refletir, eu vejo que aquilo não me pertence mais. Eu não consigo mais ter prazer naquilo. Mas eu olho para o alvo e parece que o alvo está distante. E eu não sei se eu vou conseguir ter forças de chegar lá. Nesse meio, é aquilo que você acredita, aquilo que você crê, da obra que Cristo fez, do que Ele está fazendo e do que Ele promete, com certeza, que completará, que vai manter a sua vida cristã firme e saudável, indo para o alvo. Não esqueça, na sua caminhada com Cristo, vale muito mais meditar, refletir e confiar no que Cristo fez, está fazendo e fará, do que nos seus próprios esforços. Nos seus próprios esforços, será como tentar sair de areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Mas se você depender do Espírito de Deus que habita em você, esse Espírito de Deus será glorificado e a vitória é certa. Amém? Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos pedir a Tua graça e misericórdia, porque de Ti, Senhor, nós precisamos. Precisamos a cada momento, no início, no meio e no fim da nossa caminhada. Não sei as lutas e dificuldades, tentações e conflitos que cada um dos que estão aqui, daqueles que estão assistindo, passa nesse momento, Pai. Mas eu imagino que não sejam diferentes daqueles que eu já passei, estou passando ou haverei de passar. Então, como eles, eu me junto a eles e digo, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a lembrar daquilo que Tu fizeste no Calvário, nos ajuda a lembrar, perceber e gozar, ó Pai, daquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida no presente. A realidade de uma nova existência, da filiação que nos permite, como filhos adotados pelo Pai, chegar à Tua presença em comunhão contigo, coisa que não tínhamos antes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela certeza, a esperança que não se vê, mas que é firme diante daquilo que já se viu. Muito obrigado, Pai, pelo que Tu fizeste, pelo que Tu estás fazendo, pelo que irás fazer. Que quando as lutas forem muito grandes, ó Pai, as tentações forem ferozes, e nos tentarem tirar de Ti, Pai, nos ajuda a não olhar os olhos, não pôr os nossos olhos para nós mesmos, mas lembrar daquilo que Tu és, aquilo que Tu tens feito na nossa vida. E diante deste maravilhoso agir do Senhor na nossa vida, nós temos a força para viver espiritualmente para a glória do Teu nome. Nos ajuda na caminhada, pois é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.